à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, damos então início ao nosso programa Palavras de Esperança. Hoje conto com a participação e companhia em estúdio do seu Padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital. Vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, 33º do ano A. Seu Padre, seja bem-vindo à Boa Nova. Muito bom dia. Muito bom dia, Liliana. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Já há umas semanas que não podia estar aqui presente, é com muito gosto. Uma vez mais vimos aqui refletir sobre a realidade da Igreja aqui no nosso concelho e também sobre a liturgia do próximo domingo. É isso mesmo, portanto vamos olhar de modo particular para a liturgia, mas também falar daquilo que nos rodeia. Não podemos ficar alheados à situação que acontece à nossa volta. Seu Padre, de sublinhar que o próximo domingo, dia 15 de novembro, é o 4º Dia Mundial dos Pobres. Exatamente, foi uma comemoração que o Papa Francisco quis que a Igreja celebrasse, justamente para ajudar a entender a importância do pobre na vida da Igreja e também a realidade do pobre, que infelizmente continua a existir. Talvez nos nossos contextos a gente às vezes pense que nem é assim tão forte, mas o Papa tem uma visão do mundo e então vê que grande parte da população do mundo vive justamente abaixo do limiar da pobreza ou com condições mínimas e às vezes com muitas dificuldades. Então o tema que o Papa propôs para este Dia Mundial dos Pobres é: estende a tua mão ao pobre, não te faças indiferente. E vem uma interpelação: como podemos contribuir para eliminar ou pelo menos aliviar a sua marginalização e o seu sofrimento? Então o Papa efetivamente ele quer nos ajudar muito, as suas encíclicas sociais vão chamando muito a atenção para esta realidade, que é algo que já com João Paulo II foi também muito marcante. Ele introduziu na linguagem teológica uma expressão que veio da teologia da libertação, que diz: a Igreja tem uma opção preferencial pelos pobres. Quer dizer, esta opção preferencial quer dizer que há uma atenção especial para a realidade do pobre, porque é aquele que necessita de cuidado, necessita de atenção, necessita de ser amado e necessita de ser valorizado. E tudo isto também para ajudar-nos a desenvolver uma consciência de fraternidade, de atenção ao outro, de não olhar só para nós e para as nossas necessidades. Sr. Padre, e também nesta altura em que vivemos, de facto, certamente tem emergido mais esta situação com os novos pobres, pessoas que perderam o seu local de trabalho ou viram também o seu ordenado mais reduzido, não é? Portanto, sabemos que várias pessoas, ainda que não o digam de forma direta, mas que estarão a passar nesta altura por algumas dificuldades. Portanto, é o momento para que todos tenhamos atenção ao que se passa à nossa volta. Às vezes o vizinho do lado pode estar a precisar de nós. Exatamente, e às vezes não somos muito sensíveis, e o tempo atual de um certo isolamento às vezes pode nos levar a tornar-nos mais indiferentes em relação aos outros. Então penso que era bom que criássemos um espírito de partilha, de estar atento, porque aliás aquele que dá é o primeiro beneficiado, aquele que partilha, e depois saber que está a ajudar o outro. No outro dia tivemos reunião da coordenação da catequese e justamente decidimos propor para o dia domingo 13 de dezembro, ou para esse fim de semana, um dia em que convidávamos as crianças da catequese e também os pais e a comunidade em geral a poder partilhar, levando um género de um alimento que não seja perecível, que podia colocar depois na igreja, ou também algum artigo de higiene, que também pode ser útil. Portanto, produtos, artigos que de facto possam ser úteis às pessoas e que tenham um período de conservação alargado. Exatamente. Não é? Isto aqui é a alimentação básica, porque depois os pobres às vezes que vêm pedir: padre, mas eu tenho lá muito arroz e muita massa, mas eu também preciso comer carne ou peixe. Pois. E às vezes é mais difícil conseguir estas ajudas, não é? Porque implicam já uma despesa imediata. Mas pelo menos sermos solidários e criar uma base com que se possa ajudar.
Depois a Igreja vai proceder à distribuição? E esse também é uma dificuldade. Aliás, vimos isso, um bocadinho de dificuldade nas paróquias, de individualizar quem tem necessidade e distribuir a quem tem necessidade. Então, o nosso pensamento seria aproveitar o grupo socio-caritativo, que já temos aqui em Oliveira do Hospital, mas torná-lo abrangente para toda a unidade pastoral, cada paróquia pudesse ter um representante e que depois pudessem ver, ir acudindo às necessidades que possam existir imediatas. É verdade que aqui também temos a nível do Conselho, uma assistência social significativa, através da Câmara, através dos centros sociais, através da Misericórdia, mas a Igreja tem um bocadinho esta função de ser supletiva. Quando numa emergência não há outra resposta, então temos a possibilidade de ajudar. Sempre recordo um testemunho do Papa Francisco muito interessante. Uma vez foi uma senhora pedir-lhe ajuda, que não tinha comida para os filhos, e ele estava com pressa e disse: então olha, venha cá na segunda-feira, depois já atendo. E disse: ó seu bispo, na altura era bispo, a minha fome não é segunda-feira, é fome de hoje. Só de ontem, não é? Então isso fez-lhe parar e disse: olha, é esta a atitude da Igreja, é responder hoje à necessidade hoje, não deixar para daqui a um mês, porque entretanto as coisas complicam-se. Então fica também este convite a que nós sejamos generosos, atentos, e criamos espírito de partilha, de saber que eu posso ajudar o outro e há pessoas que necessitam. Depois procuremos, então, criar uma equipa que esteja atenta aos pedidos. Não será propriamente distribuir cabazes, porque já se faz, mas seria ter uma reserva para ir ajudando a necessidades que vão aparecendo e que possam ter uma resposta imediata. Muito bem, portanto, que todos estejam sensíveis a esta situação e possam ajudar quem está mais próximo. Então será no dia 13 de dezembro, sim, não é? Nesse fim de semana iremos ter então um pouquinho esta campanha. Muito bem. Sr. Padre, também não podemos, e já falámos sobre isso, a situação da pandemia, não nos podemos aliar deste assunto. Ontem foram conhecidos os novos concelhos em situação de risco. Oliveira do Hospital é um concelho, podemos dizer, privilegiado, não é? Nesta altura em que estamos aqui à volta rodeados de vários concelhos em situação de risco. É verdade. De repente, Oliveira do Hospital tornou-se numa ilha onde, pelo menos no imediato, o perigo não é tão grande. Então também é um motivo de reconhecimento do esforço que temos feito, da atenção às normas de segurança e desse mais ou menos rigoroso cumprimento, o que tem evitado, e também com certeza a atenção das autoridades de saúde, que tem evitado que aqui se tenha propagado o vírus. Mas isto também nos merece alguma reflexão, não é? Porque todos estamos a entrar um pouquinho em pânico. E eu penso que essa atitude também não é muito boa, também não nos faz muito bem. Eu penso que temos que ser responsáveis, rigorosos, mas ao mesmo tempo viver numa atitude de esperança e de alguma confiança na vida e nos outros e no futuro. E então também vinha uma reflexão sobre o que é a relação entre pandemia e a fé. Não é? Porque a realidade é que com a pandemia muitas pessoas deixaram de praticar, de ir à igreja. Não sei se terão deixado de rezar em casa, mas o não participar habitualmente na Assembleia também leva a um esmorecimento da fé. E então a pandemia não pode conduzir a um esmorecimento da fé. Porque então esse seria o lado absolutamente negativo do nosso caminho. Então parece que a pandemia até é uma ação do inimigo da fé, porque ajuda a separar de Deus. A pandemia, como aliás todos os momentos assim difíceis, normalmente deveriam ser um chamamento para a pessoa, na sua debilidade, abrir o coração a Deus. Porquê? Porque me descubro débil como eu sou. Descubro que o mundo é frágil, que tudo é frágil, que não sou o dono nem sou o Senhor. E Deus é assim, Ele é o Pai de todos, é o Senhor de tudo e a todos nos pode conduzir. Então fica também esta questão. Porquê é que eu tenho tanto medo de ir à celebração, de participar na Eucaristia, de celebrar a minha fé? Mas não tenho medo de ir ao café, eu não tenho medo de ir ao supermercado. Eu penso até que a Igreja, neste sentido, é dos locais mais seguros, porque temos muito cuidado na higienização das mãos, distanciamento social, a utilização da máscara. Na Igreja todos têm que utilizar máscara, especialmente quando se canta ou quando se está a falar, então todos temos cumprido com bastante rigor
estes cuidados. Portanto, ali não há contágios pessoais. Dizem que o grande contágio o perigo é quando não se está com a máscara a falar com outras pessoas. Isso ali não acontece, e pretendemos então também fazer um convite às pessoas que não se afastem da fé e que não deixem de também poder participar. Ainda ontem tivemos aqui, por exemplo, a Eucaristia, ontem quinta-feira, a Eucaristia em Oliveira do Hospital, e havia bastantes pessoas, muitas idosas, que estavam ali com a sua máscara, sem receio, e penso que às vezes não aproveitamos bem estes momentos. É verdade que ao domingo a capacidade da igreja está reduzida a menos de metade. E ainda assim, às vezes não há lugares, mas outras vezes, em algumas paróquias, vemos muitos lugares livres ainda. Quer dizer que a pessoa ficou com medo. O problema é, e será que eu estou a perder a minha fé? Aliás, a fé cristã tem um sentido martirial, quer dizer, pela fé eu sou capaz de arriscar até a própria vida. Será que agora, pelo perigo de defender a vida, me afasto de Deus? Então fica também este convite para que sintamos também esta necessidade, esta vontade de estarmos perto do Senhor, porque o Senhor é a fonte da esperança, é a fonte de paz, é a fonte de amor, dá sentido à vida e dá sentido até à própria morte. Portanto, penso que aquele que se aproxima de Deus terá melhor qualidade de vida e poderá até passar melhor este tempo de pandemia. Fica aqui então esta mensagem para que todos se possam aproximar-se um pouco mais da Igreja, mesmo em tempos de pandemia. As igrejas são, por esta altura, ainda dos lugares mais seguros para nós. Seu Padre, também aconteceu uma reunião dos Conselhos Económicos das fábricas da Igreja, portanto também para avaliar a situação económica neste tempo de pandemia. Exatamente, ou melhor, vai acontecer no próximo domingo. Vai acontecer. Exatamente, e queríamos convidar então 2 representantes de cada Conselho Económico, das nossas unidades pastorais, justamente para podermos também refletir sobre a situação económica das nossas paróquias. A verdade é que também sentimos e atravessamos um tempo difícil. A questão económica acaba por ser um problema, uma questão séria, digamos assim, uma questão difícil, porque este ano não houve visita pascal, não houve, poucas paróquias têm a côngrua, portanto acabou por ser um ano de descapitalização do pouco que já havia. Também a nível de ofertórios, e depois tem sido também contribuições bastante diminutas. Então também chamar a atenção para os cristãos, que de algum modo o sustento da Igreja depende da contribuição dos fiéis. Isto já no Antigo Testamento havia uma instituição que era o dízimo, em que aquele que tinha fé dava 10% do que ganhava para o culto divino e para o serviço espiritual, digamos assim, da comunidade. Então também, de algum modo, chamar a atenção para esta necessidade. Aquele que dá a Deus, dando à Igreja e dando ao pobre, não será esquecido e não deixar de receber a sua recompensa, que é não humana, mas é neste sentido aquilo que Deus há de dar. Então, convidar também os nossos cristãos a que sejam generosos para com a Igreja, sabendo que é difícil para todos, mas que se também na dificuldade formos capazes de ser generosos, Deus também nos há de ajudar e nos há de fortalecer. Quando é que vai ser a reunião? Iremos ter então no próximo domingo à tarde. Próximo domingo. Não ficou, como o nosso Conselho não ficou condicionado por estes limites, portanto, de circulação. Este domingo, agora. Sim, no próximo domingo, como não ficámos condicionados pelos problemas de circulação, e já agora dizer também isso, que muitas dioceses e muitas paróquias não poderão ter as celebrações vespertinas, nem à tarde, porque não há celebrações. Então algumas dioceses até decidiram permitir que a missa vespertina do sábado fosse transferida para o sábado de manhã, não no sábado à tarde, mas no sábado de manhã, justamente para facilitar. Vamos ver se no meio de todas estas coisas a luz de Deus e o sentido da fé, o amor cristão se pode multiplicar nos nossos corações. Vamos esperar que sim. Seu Padre, vamos então olhar para a liturgia deste domingo, portanto, domingo dia 15 de novembro. Este é o 33º domingo do ano A. Seu Padre, na primeira leitura do livro dos Provérbios, o elogio na mulher virtuosa. Exatamente, é mesmo assim que começa a leitura. Quem poderá encontrar uma mulher virtuosa? E é muito interessante que no Antigo Testamento, onde a mulher quase que era sentida como propriedade do marido, que era muito valorizada, era quase como um objeto de que se poderia dispor, como aliás ainda acontece em muitas culturas no tempo presente, aparece aqui o elogio da mulher. E o que é que vem este texto elogiar na mulher?
Vem, diz ele, o seu valor é maior que todas as pérolas. Nela confia o seu coração. Portanto, fala de amor, o amor que a mulher pode suscitar. Ela dá-lhe bem-estar e não desventura em todos os dias da sua vida. Então depois diz em que é que se caracteriza. Portanto, a alegria de ter uma mulher virtuosa. E diz, procura obter lã e linho e põe as mãos no trabalho alegremente. Portanto, não é uma pessoa ociosa, mas sabe trabalhar, e naquele tempo em que se construíam também as roupas através do trabalho pessoal, não é? Toma a roca em suas mãos, seus dedos manejam o fuso. Portanto, não é ociosa, é trabalhadora. Mas depois, olha, abre as mãos ao pobre e estende os braços ao indigente. Portanto, não é só aquela que cuida do lar e cuida da família, mas que também sabe ter caridade para com os outros. E, portanto, é uma presença de bem na sociedade. Olha, depois diz uma coisa que tem muito a ver com o tempo presente. A graça é enganadora e vã a beleza. Vivemos num tempo em que parece que só valorizamos o exterior. Parece que a estética, a imagem exterior é o que prevalece. Pois esta leitura está a dizer que a grandeza da mulher não está fora. Está no seu interior. Esse é que é o importante. A beleza interior. Exatamente. O de fora é passageiro, um tem, outro não tem, não importa. Importa esta leitura interior de onde somos capazes de descobrir a qualidade e o valor da pessoa. O valor da pessoa não está na imagem exterior. E agora vemos pessoas famosas, toda a gente a seguir o quê? A estética, o corpo, é só o sexo que conta nesta vida. Aqui está a dizer, não, olha, há outros valores mais importantes. Isso não é essencial. E então diz, a mulher que teme o Senhor será louvada. Então, no fundo, está a chamar a atenção para esta dimensão interior, para a sua dimensão social, também para a sua vivência de fé como alguém importante na família. Então, olha, diria que é uma leitura interessante, num contexto não é como o nosso, era um contexto onde a mulher era muito desconsiderada, e então a Sagrada Escritura quer valorizar justamente o papel da mulher na sua interioridade, quando sabe amar a Deus. E sabe, sobretudo, não é estar atento ao pobre e às necessidades dos outros, não só às da sua própria família. Muito bem, Sr. Padre, avançamos então para a segunda leitura, em que nos é apresentado um convite a sermos vigilantes e sóbrios. Exatamente. Era um contexto também muito particular, esta carta aos Tessalonicenses, porque São Paulo estava convencido que o final dos tempos era imediato, que na sua própria vida iria ver a segunda vinda do Senhor. Mas, entretanto, o tempo ia passando e o Senhor não vinha. E então eles começaram a ver, se calhar a coisa, pensávamos que era iminente, mas não é tão iminente ainda. E então, São Paulo vem dizer, olha, temos que trabalhar, temos que continuar a construir a nossa vida, mas temos que estar atentos. Porque o dia do Senhor vem assim de repente, não é? Diz ele como, por exemplo, uma mulher que está para dar à luz, de repente, de um momento para o outro, olha, já está. E então é esse momento que devemos estar preparados, para que não nos surpreenda como se fosse um ladrão, alguém que nos rouba algo que nós não estamos preparados. E então dizia, nós somos filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Por isso, vivamos com dignidade, com essa atitude vigilante de praticar o bem, para quando o Senhor vier, ainda que seja de repente, nos encontre fazendo o bem. E não sejamos surpreendidos, não é? Exatamente, e apanhados, como às vezes acontece com as nossas investigações policiais. É verdade. Não é? Tudo ali a ver se esconde. Não te escondas, tu és filho da luz, está preparado através da prática do bem. Então o desafio também continua muito vigente hoje. O fim dos tempos será longe, não será, já sabemos que não é agora, não é na nossa geração, mas que estejamos preparados, porque não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor nos visita, e se tivermos as mãos cheias de boas obras, esse dia será um dia de festa, com certeza. Muito bem. Sr. Padre, no Evangelho temos a parábola dos talentos. Exatamente, e também neste contexto de final dos tempos, em que o Evangelho capítulo 25 é muito sobre o juízo final, sobre o final. E então aqui é também uma advertência para aqueles que, pronto, para a igreja, para a comunidade. E a história é muito simples. É um senhor que partiu e deixou talentos. Talentos são bens aos seus empregados, que no fundo somos nós, aos seus empregados, aos seus funcionários, que somos nós, cada um de nós, aquele que administra os bens do Senhor. Um talento podíamos considerar que era uma quantidade avultada, suponhamos que seria mais, mas o salário de um ano inteiro. Ganhava uma pessoa. Diz, toma um talento, seria dado em prata, então alguns quilos de prata,
E um deu 5, outro deu 2 e outro deu 1, para que administrassem esse talento. Que, no fundo, o talento são também os nossos valores espirituais, valores, os dons que cada um tem, aquilo que eu sou capaz, aquilo que recebi, para administrar em função do bem comum. É muito bonito porque aquele que recebeu 5 apresentou 10. E diz-lhe o Senhor: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, serás, dar-te-ei o muito. Entra na alegria do teu Senhor. Ao que recebeu 2 diz a mesma coisa. Mas ao que recebeu 1, ficou assustado e foi enterrar o seu talento. E não reproduziu nada. E o Senhor disse: servo mau e preguiçoso, então não fizeste nada do teu dom? Tu para que serves? És preguiçoso, és egoísta, não serves para o meu reino, não serves como meu administrador. E disse: então dai-o àquele que tem mais, porque aquele que tem há de ter mais, porque se multiplica. Quando nós temos um dom e o multiplicamos, tudo se torna abundante. E há pessoas neste sentido que são muito generosas, sobretudo nas questões sociais, por exemplo, nas associações, pessoas que trabalham e que geram e que são capazes de ser em função dos outros, ou também na vida da comunidade, na vida da igreja. Tudo são talentos que o Senhor dá e que, quando os multiplicamos na catequese, nos serviços sociais, no testemunho da fé, em qualquer grupo, em qualquer ação, na sensibilidade que possamos ter para entender o outro, para perceber a Deus, para ajudar a que os outros descubram a fé, mas tanto na dimensão espiritual como na dimensão humana. Portanto, o talento é um dom que eu recebi, que sou chamado a multiplicar. Quando quero guardar só para mim, para o meu próprio usufruto, quando me dou conta já não o tenho, perdi-o. Então também este convite para que saibamos ser generosos no oferecer aos outros os dons que temos. E não preciso esconder o talento que recebi. Preciso é de o pôr a render, pensando que se o recebi é para o bem dos outros, não só para o meu bem. Penso que isto é um desafio também importante para todos nós. Muito bem, Sr. Padre, ficamos aqui com 3 mensagens muito importantes e pertinentes até nos dias que correm, quer na primeira leitura, na segunda leitura e também no Evangelho. Lembrar então que estamos com o programa Palavras da Esperança, hoje com a participação do Sr. Padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital. Este é um programa que incide sobretudo na liturgia deste domingo 15 de novembro, portanto é um programa que também repomos na manhã de domingo a partir das 10 da manhã e fica também disponível no Facebook da Rádio Boa Nova e também no site da Rádio Boa Nova. Sr. Padre, estamos a terminar o nosso programa. Temos sempre uma sugestão musical. O que é que preparou para hoje? Então hoje temos a proposta de uma música bonita e tranquila, hoje mesmo sem palavras. Vamos escutar em flauta pan, que é uma flauta típica da zona dos Andes. A música que é Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus da minha vida. E Espírito que desce como fogo, vem e enche-me de novo. Então que o nosso coração se possa também abrir a esta vinda do Espírito Santo, que nos vem iluminar e que nos vem dar muita coragem neste tempo difícil que atravessa a Igreja e que atravessa a comunidade, a sociedade, neste tempo de pandemia, para que a nossa esperança e o nosso olhar repousem em Cristo. Muito bem, já ouvimos em som de fundo este tema com que nos brinda neste programa. Sr. Padre, assim nos despedimos. Até um próximo programa. É sempre um gosto recebê-lo aqui na Rádio Boa Nova. Muito obrigado, igualmente. Então, um bom dia para a Liliana, para todos os nossos ouvintes, e que este tempo seja um tempo de abrir o coração também à graça de Deus. Muito bem, Sr. Padre, muito obrigada. Ficamos então com o programa Palavras